Agora que nós já atacamos o problema de que a gente não estava de fato copiando os elementos originais do vetor, agora que a gente já corrigiu isso e vimos pelo menos a ideia e um exemplo de como fazer isso, vamos ver com mais cuidado um código dessa implementação de um counting sort correto ali com todos os detalhes técnicos. Então, nesse counting sort, a gente vai ter três vetores auxiliares aqui. Três vetores de inteiros auxiliares, o vetor ocorrências, o vetor ocorre_pred e o vetor aux. Lembrando que um vai calcular o número de ocorrências de cada elemento, o outro vai calcular o número de ocorrências dos predecessores de cada elemento, e o outro é um auxiliar ali para eu ordenar nele antes de copiar de volta para o V, para evitar corromper o V conforme eu estou permutando os elementos. Por terem naturezas diferentes, a gente vai ver que o ocorrências e o ocorre_pred aqui tem tamanho R, tá? Que é o número de valores possíveis que os meus inteiros podem ocupar. O tamanho dele não depende do número de elementos do vetor de entrada, mas sim do range ali, do intervalo de valores inteiros entre 0 e R-1 ali que os meus elementos podem ocupar. Enquanto que o aux tem tamanho igual a V, né? Tem tamanho N. No início aqui a gente vai fazer aquilo que a gente já estava acostumado, que é inicializar e preencher corretamente o vetor ocorrências. Então a gente inicializa ele igual a 0 e depois a gente percorre o vetor V, lembrem sempre disso, esse segundo for vai de 0 até N, menos 1 no caso, né? Ele percorre o vetor V da entrada e para cada valor VI encontrado, ele incrementa o número de ocorrências daquele valor. É isso que essa expressãozinha está fazendo. Quando a gente sai daqui, o número de ocorrências está correto. Tá? Daí a gente precisa calcular o número de ocorrências dos predecessores, né? Usar o número de ocorrências para calcular o número de ocorrências do predecessor. Caso base aqui, o número de ocorrências dos predecessores do elemento 0 é sempre 0, porque não tem ninguém antes dele. E daí a gente vai percorrer aqui para valor começando em 1, tá? Porque o caso de 0 já está resolvido, até menor do que R. A gente usa aquela nossa formulazinha recursiva. Ocorrência dos predecessores desse valor aqui, o número de ocorrências dos predecessores desse valor é igual ao número de ocorrências do predecessor do valor anterior, mais o número de ocorrências desse valor anterior. Aquela formulazinha que a gente analisou com bastante cuidado, viu que está correta no vídeo anterior. Finalizado esse laço, o número de ocorrências está correto, o número de ocorrências do predecessor de cada valor está correto, lembrando vocês que o número de ocorrências do predecessor de cada valor corresponde também à posição em que cada valor deve ser colocado no vetor ordenado, em que ele deve começar a ser colocado, porque se tiver várias cópias, cada um vai ser colocado num momento. Vai colocar a partir dali, incrementando de 1 em 1. E é isso que a gente faz agora. Agora a gente vai nesse laço percorrer, aqui nesse laço aqui, percorrer o vetor V original e colocar os elementos nas posições corretas. Então note que o laço vai de I igual a 0 e menor do que N, que é o tamanho do vetor original. Só para ficar menos carregado, eu fiz esse passo aqui, em que VI, que é o valor corrente, é o valor que eu estou em mãos, vai ser igual a val. E aí o que eu vou falar? Olha, na posição do vetor aux, que é igual à ocorrência predecessor val, tá? É a posição em que os elementos que têm chave val devem começar a ser colocados, eu vou colocar o VI. E notem que esse passo aqui é super importante, porque aqui eu estou copiando só o valor. Mas a gente fez todo esse trabalho para que esse algoritmo fosse mais robusto e copiasse de fato o elemento original. Então, se ali não fosse só uma chave nesse VI, mas fosse todo um struct, todo um registro ali, uma estrutura com outros valores e tal, nesse momento eu estaria copiando tudo. E é por isso que esse algoritmo, de fato, ordena, enquanto o outro só, entre aspas, ordena chaves, né? Ele perde os elementos originais. Esse é o passo da diferença. Eu estou movendo aqui para a posição adequada no aux, todo mundo. Mas lembrem que, eu comentei, né? Se eu tiver múltiplas ocorrências de um certo valor, eu não posso colocar todas elas na mesma posição. Então eu tenho que atualizar o ocorrências predecessor val depois de colocar alguém naquela posição, para que o próximo elemento com chave val que eu encontre vá para uma outra posição. E é isso que eu estou fazendo nessa linha aqui. Eu estou atualizando o número de predecessores daquele valor. Tá? Por isso esse mais aqui. Tá legal. Terminado esse laço, aux está em ordem crescente. E tudo que nos resta fazer
é esse lacinho aqui para copiar de volta os elementos do AUX já ordenados para o VI. No fim, eu libero os vetores auxiliares. Tá legal? A gente vai analisar detalhes de eficiência e tal desse algoritmo no futuro, tá? Porque ainda tem mais uma coisinha que eu quero ver com vocês. Esse algoritmo agora está correto. Eu já adianto para vocês que ele vai levar tempo linear, tá? Mas eu vou passar os parâmetros certinho desse tempo linear quando a gente analisar com mais cuidado cada um dos laços. Mas agora eu só quero destacar que, se a gente olhar com carinho e com atenção aqui, a gente percebe que eu tive que dar free em 3 vetores auxiliares, né? Ocorrências, ocorre-pred e AUX. Infelizmente o AUX é realmente necessário, mas ocorrências e ocorre-pred podem ser reutilizados, tá? Então esse algoritmo a gente pode melhorar um pouquinho a eficiência do uso de memória dele, não assintoticamente, vai continuar usando pelo menos um AUX e um desses 2 aqui de cima, tá? Mas a gente pode ressignificá-los. Por quê? Porque, se a gente reparar, a gente só usa o ocorrências para calcular o ocorre-pred. Depois desse momento, ele nunca mais é necessário. Então, dá para a gente usar um único vetor, tá? Vou chamar de ocorre-pred aqui, mas a gente pode declarar apenas o ocorre-pred. A gente faz o primeiro laço preenchendo ele com o número de ocorrências, como a gente já sabe fazer. Tá? Então, naquele momento, a semântica dele, naquele momento do algoritmo, a semântica dele vai ser de cálculo do número de ocorrências, ele vai saber o número de ocorrências de cada valor, e daí a gente vai fazendo o cálculo recursivo lá que a gente já aprendeu a fazer, para que o valor dele passe a ser do número de ocorrências dos predecessores. Claro que nesse momento a gente não sabe mais o número de ocorrências, essa informação está perdida, mas a gente nunca mais usa. Ela era só um passo intermediário para chegar no número de ocorrências dos predecessores. Falando assim por cima fica muito vago, por isso que no próximo vídeo a gente vai ver como fazer essa mudança com cuidado, tá? Exatamente que cuidado eu tenho que tomar e como fica o código, bem como analisar o algoritmo como um todo, eficiência de tempo, eficiência de memória, estabilidade, todas essas coisas que a gente já está acostumado. Tá? Então, até lá.